Ei, E aí, portanto, agora deu, né? Eu não tava aguentando, tá falhando e a minha internet aqui até que tá boa, você acredita? é Nossa, o alguma que que tá coisa, né? acontecendo? Que fica E mudo. não, e por ser à tarde, ó, mas eu vou colocar a Então, parte 2, né? Tá uhum, bom. tá bom. Você tinha me perguntado sobre as falhas, né? Isso. As falhas é uma das formas, né? Essa dificuldade que a gente tem de não reconhecer as nossas falhas, ou esse medo excessivo de errar, é uma das formas de identificar a crença limitante, né? Hum. Aí, toda vez, né, que eu tenho esse medo de falhar, o que que eu faço? Eu evito tentar, eu evito realizar, né? E nessa evitação, nessa tentativa, né, que eu não faço, essa tentativa perdida, o que que acontece? A gente acaba por não produzir, por ficar no mesmo lugar, né, por permanecer ali e zona de conforto. Que acredito que Uhum. você já falou em uma outra live, né, sobre a questão de conforto, crenças limitantes também permeiam. Samanta, tem como você perguntar de novo? Ela falou que ela tem trauma de Eu não... matemática até hoje. Posso falar? Não é possível. Agora, pô, agora eu tô te ouvindo. É porque a Samanta, ela disse que ela tem trauma de matemática até hoje. Antes de eu encerrar a primeira live, eu queria que ela contasse Hum, novamente para a gente ler aqui, que ela falou que aos 6 anos, parece, ela teve alguma coisa parecida com o meu, e ela, com a minha, com o meu testemunho. E aí ela disse ah, sim. que até hoje ela tem trauma de matemática. Eu queria que ela contasse de novo, porque não deu tempo de ler, né? A gente encerrou. Sim, Aí sim. vamos esperar. Fala de novo, viu, Samanta? Por gentileza, se você puder escrever. E aí, você quer dar continuidade com essa questão de falhar? Sim, eu acho que é importante também a gente trazer aqui, Tata, para que as pessoas, como identificar, né? Como que eu identifico que eu estou ali de alguma forma com crença limitante? Uhum. Primeira delas é você não consegue reconhecer as suas falhas, você não consegue reconhecer os seus progressos. É uma forma de você identificar que você está ali limitado, né? Quando você, em meio aos seus relacionamentos ou em qualquer outro sentido, você só a sua opinião é a certa. Só a sua opinião serve, só você está correto. É uma forma de identificar que você está com crenças limitantes. Porque é impossível, né? Conviver com uma pessoa que só ela está certa. Esbarra muito na ignorância, né? Exatamente. Quando você não consegue se concentrar nos seus objetivos. Às vezes você tem um objetivo de vida, mas aí você vai se perdendo no meio do caminho. Sabe quando você não tem foco? Pode ser porque você está com algum tipo de crença limitante e aí você começa a procrastinar ou se auto-sabotar, que já são outros processos que também dizem respeito à crença limitante. É. Um outro Ela mandou ponto. aqui, ó. Ah, tá. Pode ler? Pode. Da quinta série para cima só passava em recuperação, mas até hoje tenho dificuldade com matemática. Mas não vou desistir de fazer faculdade por conta disso. Ela parece que ela passou por uma experiência. Ela tinha falado alguma Ruim. coisa de ter passado por uma experiência traumática. É porque É, essa é uma experiência condição traumática, a é recuperação, uma né? experiência, porque imagina aquela criança que ela vive de recuperação. Qual que é o estímulo que ela tem para chegar numa graduação? Exatamente. Porque ela vai pensar o quê? Ah, se aqui eu já não estou dando conta, lá que é muito mais coisa, eu não vou dar conta. E esse é um dos fatores que muitas pessoas não se formam, não buscam uma graduação, né? Por acreditar que não é capaz, por acreditar que não vai conseguir. Ou seja, crença Isso. limitante,
né? Aí a Samantha tá falando, pensei a mesma coisa, tá. É isso mesmo. É muito ruim, gente. Assim, a gente que é educador, a gente tem que incentivar assim, o melhor, tirar o melhor do aluno e não. Gente, ainda mais criança, elas guardam tanta coisa e isso pode influenciar, né, Aninha? Você que é psicóloga, Sim. uma vida toda, às vezes a pessoa faz terapia por causa de uma palavra, por causa de uma frase, né? Eu Mal mesmo, colocada. aproveitando que a gente está dando testemunhos de vida, eu sofri muito bullying na escola, na época do ensino fundamental, porque eu sempre fui gordinha, muito gordinha, eu sempre fui assim, maior que as meninas da minha sala, em questão de tamanho e bem gordinha mesmo. Cacheada e usava óculos. Então, todas as meninas já estavam ali com o corpo formado de mocinha e eu não. E aí eu sofria muito bullying por conta disso. E os meninos, assim, eu ia para aula de bicicleta, furavam meu pneu. Eu tinha que voltar para casa levando a bicicleta. Então, são várias coisas que marcam a vida da gente. E qual que é a dificuldade disso? O que é que os padrões sociais dificultam? Os nossos relacionamentos. Porque daí você cresce com aquele ideal de que você não você não faz parte, né, de um grupo de pessoas desejáveis ou você não está ali para você não é relacionável, né? Então é muito difícil. Eu também sempre fui muito aberta, né, com os meus pais, sempre contei tudo, mas aí eu fico pensando hoje, né? Eu fico olhando para as pessoas que faziam bullying e não é uma forma de comparar, a gente acaba olhando mesmo, né? O lugar que eu estou e o lugar que eles estão, né? Então é muito difícil o resultado de tudo, né? Fica muito nítido o resultado de tudo. A gente precisa tomar muito cuidado. E quem tem filho, tentar ali estar o mais próximo possível para que ele se sinta seguro para te contar tudo o que acontece, né? Verdade. Nossa, e ainda bem que isso está melhorando, né? Essa questão do bullying, assim, de forma bem, mas está melhorando mesmo. Ainda bem. É. Um outro ponto, tá, que eu acho importante de identificar a crença limitante e que eu acredito que todo mundo na vida já fez, foi desistir fácil de alguma coisa. Quando a gente começa a desistir fácil de tudo, é porque alguma coisa está nos limitando. Ou então aquela pessoa que começa, mas não finaliza, por algum motivo interno, pode ser crença limitante. E você, como minha amiga pessoal, você sabe de algumas coisas, né? Não, Não vem ao caso. não vem ao caso. Eu saí da minha zona de conforto, mas tudo bem. Total. Graças aos conselhos dessa minha amiga querida, psicóloga, assim, eu tô. As coisas A estão gente mudando. tem, eu acredito que, assim, esse mês eu até vou trazer um pouco desse aspecto da psicologia, porque é o mês do psicólogo. Então, eu quero trazer muitas coisas para mostrar que o psicólogo também é gente. E aí, às vezes, quando a gente dá esses testemunhos assim, as pessoas, nossa, mas isso já aconteceu já. Então, as pessoas precisam entender que nós estamos aqui para ajudá-las, mas que nós também passamos por algumas feridas emocionais, por alguns traumas emocionais, e que junto a gente vai, né, aí resolvendo e de alguma forma trabalhando também. É. Agora eu vou passar para a próxima. É... é preciso sorte para ter sucesso. Muita gente acha que é só sorte, né? E o esforço, a determinação, as horas que você anula do seu dia não são Peraí, deixa eu consideradas. abrir um parêntese aqui, rapidinho para os comentários. Primeiro, a Sim. Pauli falou assim: é verdade, Pri, ela é minha prima, uma expressão pode trazer traumas para a vida inteira. E a Samanta, querida, nossa, eu não. Prazer, né? Porque eu não conheço. Ela, olha a frase que ela trouxe: Tatá, não some, por favor, amo sua live com a Ana. Muito obrigada. Nossa, é isso que me dá gás, sabia, gente? É isso que me Sim. dá gás para continuar. Muito obrigada, de coração, Samantha. E como que é? Você estava falando alguma coisa, Aninha?
Não dá sorte, né? Que as pessoas, essa frase que É, você disse aí, como é que é? Repete ela, por favor. é preciso sorte para ter sucesso. Aí É, esbarra naquela questão da empatia, né? Que você fala calos de verem, de calçar os sapatos, né? Você lembra? lembra, as pessoas veem ali os nossos pés, mas não vê por dentro os nossos calos, né? Ou então vê Exatamente. aquilo que a gente está conquistando e não vê as horas que a gente renuncia do dia para aquela conquista. Então, nós precisamos dissipar esse pensamento de que é sorte. O que é sorte? Né? Sorte assim, é uma desculpa que a gente arruma para, de alguma forma, não correr atrás daquilo que a gente quer. Porque quando você tem determinação, quando você se esforça, as coisas acontecem. Não foi sorte, foi o quê? Esforço, suor, né, lágrima. Então a gente precisa desvencilhar. É uma crença limitante assim muito prejudicial, porque as pessoas que acreditam que só consegue algo por sorte, elas não vão tentar, porque ela vê a vida como uma mega sena, né? Então ela não vai querer investir em nada. Uhum. Acho que o tempo já tá. Deixa eu É. passar para a próxima. É, isso é impossível de fazer. Não tenho tempo suficiente. São duas frases. Eu quis já colocar as duas Colocar, coisas. né? Quando a gente coloca como impossível, a gente já anulou todas as opções de possibilidade, todas as oportunidades. Ou seja, eu me ceguei para aquilo que eu poderia realizar. Então, eu já me coloquei como impossível. Não vou fazer, não vou realizar, não quero saber. Uhum. E qual que é a segunda? A segunda é não tenho tempo suficiente. É Desculpa. uma desculpa, ou para procrastinar, ou para realmente dizer um não, por exemplo. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, não posso, não quero, não preciso. E aí o que que elas usam? Desculpas, não tenho tempo, não estou indisposta. E aí essas desculpas, a gente precisa entender de onde elas vêm, né? Se é uma desculpa que realmente está anulando um não que eu deveria dar, ou se é uma desculpa por, por não querer, por não apreciar algo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas limitações de impossibilidade, né? Essas palavras impossível. O que é o impossível? Né? Você já cortou ali. Ô, Aninha, eu tenho experiência Hum, assim dentro da minha família. Graças a Deus, eu falo que minha mãe, ela nunca comparou. hum, Eu com com meu irmão, com a minha irmã, com minhas primas, sabe? Ela nunca foi de comparar. Minha família é muito de comparar, principalmente as primas. Eu, por ser a caçula das netas, não passei muito por isso, sabe? uhum. Mas eu vejo tias minhas assim que mudaram muito hoje, graças a Deus, que colocavam na cabeça dos filhos que assim eles tinham que ser os melhores em tudo. E outras tias da mesma família que falavam assim: será que vai dar certo você passar? Será que você vai fazer essa entrevista? Não sei se você vai conseguir. E, a, e, o como que eu posso dizer? A palavra da mãe, né, dos pais ou de Tem uma muito pessoa de poder. referência tem muito poder. E minha mãe, graças a Deus, a minha mãe sempre deixou a gente muito livre, sabe? E assim, se fulano conseguiu, você também consegue, minha filha, entendeu? Minha mãe sempre foi muito assim. Ela nunca foi assim, ai, a Tamires, a Luana, que é a minha irmã, são as mais inteligentes. E nunca foi aquela também assim, elas não têm capacidade. Então, assim, fluía muito bem, sabe, as coisas, assim. Por isso que eu sempre dei a cara para muita coisa. Quando eu fiz o concurso, é, sabe, a faculdade, é, tudo eu dei a cara. Eu acho que assim, eu devo tudo aos meus pais mesmo, porque me encorajaram e mostraram que eu tinha capacidade para aquilo, sabe? Então, eu Uhum. queria até deixar um recado para os pais, pai, mãe ou avó, né, avós que
né, que Que criam cuidadores, né? os cuidadores. Gente, incentiva, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode também exagerar no elogio, porque isso pode causar muitos traumas, porque nem todo mundo é perfeito, como a gente citou aqui, e as pessoas falham muito, e aí Sim. isso vem a frustração, e nem também por outro lado, falar, ai, não sei se você vai conseguir, nossa, eu tenho medo de você sofrer, Gerar uma insegurança, né? gerando insegurança, porque todo patrão, a maioria dos patrões, eu tenho, graças a Deus, os meus patrões são muito flexíveis. Mas assim, tem muito patrão carrasco, entendeu? E aí Uhum. quer aquela proteção demais. E aí a filha não vai para frente, ou o filho, entendeu? Infelizmente, a gente tem que sair da zona de conforto. A gente dói mesmo sair da zona de conforto, entendeu? Sim. Mas então a gente tem que ter cuidado com esse equilíbrio e ter esse discernimento, né, Aninha? Sim, criar para educar, criar as crianças de forma emocional, né? Nós temos uma preocupação em criá-las fisicamente, mas e emocional? E para enfrentar o que está lá fora, né? Para enfrentar o preconceito, para enfrentar as desigualdades sociais. Como é que você está criando esse filho? Né? Forte emocionalmente. Então, acho que nós temos que voltar muito a olhar para isso e aprender e ensinar para as crianças que nós precisamos lidar com aquilo que dói. Né? Um grande erro dos pais, às vezes, é evitar o sofrimento do filho. E quando ele faz isso, ele acaba, de alguma forma, anulando a existência do filho naquele período. Então, é muito importante que a gente dê asas, mas asas do tamanho suficiente para aquela idade, né, para aquele momento, nem maior e nem menor, né? Autonomia, independência. Os meus pais também sempre acreditaram muito em mim. Eu sempre fui muito despachada, sempre fui muito assim para frente, como dizem, né? Então, assim, e isso eu devo muito a eles, essa capacidade de comunicação, essa capacidade de me expressar, de me posicionar. Tô feliz? Tô. Não tô? Não, mas eu vou resolver. Vou ficar feliz. Então, tudo isso parte muito dos pais, né? A gente tem que pensar muito nisso. Verdade. Só finalizando aqui, é, eu gostaria de que você falasse como que a gente falou dessas crenças limitantes, né? E como a gente faz para substituir a crença limitante por uma crença fortalecedora? Isso, como lidar, né, com essas crenças limitantes? Como que a gente faz essa troca? Primeira coisa, eu preciso identificar quais são os pensamentos que me limitam. Qual que é o ponto principal, né? De onde que essa crença limitante vem? Quando eu identifico que eu estou com crença limitante, eu preciso refletir sobre a causa, né? Por que que eu estou com essa crença limitante? Será que é por medo? Né? Será que é por não querer me expressar? Então, eu identifico, eu reflito sobre a causa, de alguma forma, eu preciso também definir objetivos. Por que que eu pretendo desfazer essa crença limitante? Eu tenho que ter um objetivo. Eu não vou desfazer dela só por desfazer. Né? Por que que eu não quero mais pensar dessa forma? É muito importante. Adotar novos pensamentos, né? Trocar essa crença limitante por crenças fortalecedoras, com afirmações positivas, né? Trocar aquele eu não sou capaz por eu vou tentar fazer, né? Nossa, eu não estou conseguindo agora, mas eu vou conseguir, né? É trocar mesmo, fazer essa troca, tentar olhar o que te acontece de uma forma mais positiva, mais viva, porque você entende, tá que o negativo, quando a gente olha para uma coisa negativamente, a gente já está, de alguma forma, escurecendo aquilo, tirando a vida daquilo. E Verdade. aí, quando eu decido olhar aquilo da melhor forma possível, eu entendi o que está acontecendo, eu entendi o que é, né? Uma outra forma de como a gente fazer essa troca dessas crenças limitantes, como a gente lidar, é a gente compreender que
aquilo que as pessoas dizem para nos limitar diz muito mais sobre quem elas são do que quem a gente é. Então, muitas pessoas às vezes vão falar algumas coisas tentando nos menosprezar, nos diminuir, nos limitar, e aí a gente precisa separar, né, o que é meu, o que é do outro, e entender que aquilo que está vindo dele diz muito mais respeito sobre o que ele é do que sobre quem eu sou, Tem né? até aquela frase, né, que fala assim, quando eu. Como é? Eu esqueci, eu sou péssima de frase, você sabe, né? É, em toda crítica há uma confissão, não é? Exatamente, bem isso. Ô, Aninha, Então, abrindo um parêntese rapidinho para a Samanta, que ela está interagindo bem. Ela falou assim, Tayana, devemos esconder a morte das crianças? Eu penso que não. não, nós não podemos, porque a morte, a nossa finitude, Uma hora ela vai descobrir. ela é parte do nosso desenvolvimento humano. Então a gente não pode esconder, não devemos esconder, nós devemos achar maneiras lúdicas e especiais de informar sobre isso, mas esconder não. É. Ela E, faz parte do nosso desenvolvimento, né? e outra coisa também, eu já me intrometendo nas suas considerações, né? Que eu acho assim, muito importante, porque eu acho que a palavra Uhum. tem muito poder, sabe? Sim, sim, assim como o pensamento. Isso, o pessimista, porque eu convivi durante muito tempo com uma pessoa muito próxima a mim, que a vida dela, tudo que acontecia de errado, ela falava assim: nossa, que urucubaca, nossa senhora, tinha que ser comigo. A partir do momento que ela parou de falar isso, a vida dela fluiu de uma forma assim. Nunca mais ela falou isso, e hoje em dia eu considero ela uma das pessoas mais otimistas, sabe? Positivas, né? Quando eu quero dar conselhos, quando eu quero conselhos, é uma das pessoas que eu vou à procura, sabe? E assim, eu fico tão feliz de saber que ela mudou, sabe? E Que que ela ela foi hoje é capaz uma de pessoa, mudar, né? que ela é uma pessoa positiva hoje em dia, e que antes ela ficava nessa, ai, não vai dar certo, ai, que urucubaca, ai, tudo pra mim dá errado. É, essas condições, essas Luana, tá? expressões. Ela falou assim, pode falar meu nome. Revelações na live dessa tarde. Ela é minha irmã, ela é minha irmã, e eu ficava muito triste, porque ela falava, ai, que urucubaca. Eu falava, mãe do céu, a Luana só fala urucubaca quando dava as coisas erradas pra ela. Ai, meu Deus, mas também, né, urucubaca só acontece comigo. Nós E precisamos tomar muito cuidado, né, com as expressões que a gente usa. Tem muito e hoje poder sobre o que a gente vive, muito poder. E a A gente começa a evolução que atrair, ela né? teve pode mostrar, assim, é um exemplo, irmã. Eu tô dando esse exemplo porque as pessoas podem mudar assim como você mudou. Com o exemplo dela, sim. Um exemplo dela, ela é uma pessoa extremamente otimista hoje em dia. Ela é uma pessoa assim do bem. Se eu quero conselho, eu peço para ela é otimista, ela é assim, ela se transformou mesmo. Outra E isso pessoa. faz parte. E a gente acaba tendo afinidade com as pessoas que estão na mesma vibe que a gente, né? Essa questão da positividade também é uma coisa que eu sempre me policio muito, porque às vezes a pessoa ela não quer a sua opinião, ela quer o seu sorriso, às vezes ela quer o seu, É, né, o seu melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrar vocês que nós não somos aquilo que nos limita, nós somos aquilo que nós pretendemos ser e que nós realizamos, né? É muito importante a gente informar que a crença limitante, caso a pessoa perceba que não está conseguindo, né, fazer igual a Luana, conseguir reverter o cenário, se olha lá, policiar e tá vendo ela modificar, confiando? é Realmente eu sou aí. outra pessoa depois que mudei minha forma de pensar e falar. Que bom que ela conseguiu. Tem pessoas que não conseguem. E aí a ajuda profissional pode contribuir, né, para algumas mudanças de comportamento e de pensamento também. É É, muito importante a gente falar, né, que a nossa verdade, a ela é a Pauli nossa lembra, realidade. é Oi? porque nessa época ela andava muito com uma prima minha, Pauliane. E eu acho que a Pauli lembra muito dessa época, né, prima? Você lembra?
Pode concluir, Aninha, eu te interrompi. É, Desculpa. a nossa, deixa eu coisar aqui. Não tá aí. A nossa verdade é a nossa realidade, né, Tamires? Então a gente precisa tomar muito cuidado e visualizar quem a gente é, visualizar o que a gente tem, perceber o que a gente tem, né? É uma coisa que as pessoas hoje têm muita dificuldade, que se a gente exercer, a gente consegue se livrar dessas questões ruins, que é a gratidão. Né? Agradecer pelo que você tem, reconhecer o que você é, reconhecer o que você tem, Como que é o compreender Ponopono? É o isso, o Ponopono? Ponopono, existem vários outros meios, né? A meditação nos ajuda muito a manter a nossa vibração, a nossa conexão conosco mesmo. Mas é sempre pensar na nossa realidade, né? O que eu estou fazendo comigo, como eu estou me tratando, né? O que eu estou pensando de mim, porque isso acaba refletindo no outro. Verdade. Ai, então é isso, Aninha. Isso, E ó, Tatá. foi tão bom. Você tem mais Foi, passou coisas para rápido. falar? Eu queria ficar aqui Não, até eu acho que amanhã. era basicamente isso. Ah, Ana. Eu acho que era basicamente isso, para que as pessoas, né, se policiem, se olhem. Às vezes a gente tem uma dificuldade de olhar para quem a gente é, mas é muito necessário para a gente saber o que a gente precisa. Então, quanto mais a gente se olha com verdade, com respeito, com amor, mais a gente consegue espalhar isso que está dentro para fora. Verdade. Ai, muito obrigada, Aninha. Eu acho que eu pausei. Eu acho que Travou. eu ia Aí, travar. voltou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que É a, ter... agradeço, foi muito é a bom. terceira, né? Terceira. E que venham Eu que muitas. agradeço. A Isso gente já vai mesmo, minha a gente já gente. vai combinar sobre os padrões sociais, que venham muitos. Por mim, eu Que queria fazer venham com muito. você toda semana. Gente, Obrigada. fiquem em paz, fiquem bem, tá? Sem crenças limitantes, né, Isso mesmo. Tatá? Até Sigam as mais. orientações dessa psicóloga incrível, competente, tá, gente? Que mudem a vida de vocês, que vocês saiam transformados daqui, como eu sempre falo, tá? Isso mesmo. A Pauli, maravilhosa live, duas grandes profissionais, muito bom assunto, adorei. Parabéns, meninas. Obrigada, prima. Obrigada. A Samantha, ela é sua seguidora? Que É, querida! Seria melhor se o Insta liberasse 2 horas de live. Ah, eu também agradeço, Samantha. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final também. E aí é, a gente vai anunciando aí as próximas lives com a Ana. Tá bom? isso mesmo, gente. Até Me mais. faz entender o nome do projeto. E eu entendi muita coisa. Eu tenho certeza que vocês também entenderam muita coisa. Com Né? certeza. Obrigada, Beijo. Tatá. Beijo. Tchau, gente.